Toda a gente já percebeu dois fenómenos recentes sobre as farmácias. Em primeiro lugar, é frequente as farmácias não terem os medicamentos de que precisamos e é preciso voltar no dia seguinte. Além disso, percebeu-se também que as farmácias deixaram de ser o negócio sempre lucrativo que todos acreditavam que era. O que está a acontecer no negócio dos medicamentos em Portugal, para onde vão os remédios, quem ganha dinheiro e quem perde dinheiro com isto, é o que explica o repórter TVI desta noite. Não, agora não tem, não? Não, agora não tem, porque eles não conseguem arranjar, mas esteja descansado que antes de acabar o seu tem cá para si, está bem? Eu amanhã li que eles hoje já não conseguem arranjar mais nenhum, já foi preciso para outra pessoa também, que não tinha. É uma situação cada vez mais frequente nas farmácias. Na hora de aviar a receita, não há o medicamento. A principal razão tem a ver com as dificuldades que as farmácias têm hoje em dia. Ou seja, nós temos cerca de 1.600 farmácias que já não conseguem ter crédito nos grossistas. Por outro lado, desconfiamos que há um problema da explotação paralela. São as duas faces do problema. Há quem fale em ruptura de estoques, há quem diga que poderá estar em causa a saúde pública. Se fecham farmácias, se as farmácias não têm medicamentos, podemos ter um problema de acesso ao medicamento e isso conduz a um problema de saúde pública. Não é ainda um problema grave de saúde pública, mas a qualquer momento pode se tornar porque o ritmo da degradação está a acelerar. Estamos a dar uma janela de oportunidade para ter alguma ação nos próximos 6 meses, 8 meses. Depois, a partir daí, se começar a haver saídas de farmácias, poderá ser um problema. O que se está de facto a passar no setor? Vamos sentir ainda mais a falta de medicamentos? O que está em causa neste momento? A Polícia Judiciária está a tentar desmantelar uma fraude de grandes dimensões no setor das farmácias. Existem indícios de um esquema de tráfico de medicamentos em carrossel. Há um ano, o país despertou para a exportação paralela de medicamentos. Assim chamada porque vai paralela à normal exportação. Trata-se da venda de medicamentos para países no norte da Europa, no seio da União, onde o preço é mais caro e por isso se pode ganhar mais dinheiro. Ela está, contudo, limitada ao grossista e ao que sobrar do mercado nacional. Isto é, primeiro há que abastecer os portugueses. Porque havia grupos de farmácias que se dedicavam mesmo a esse princípio, a adquirir medicamentos para depois devolverem a uns armazéns específicos que já estavam disponibilizados para fazer a explotação. Com uma pequena comparticipação para a farmácia e o resto para quem fazia a explotação. No esquema posto a descoberto, o farmacêutico Nuno Alcântara Guerreiro criou um império de farmácias muito além das 4 permitidas por lei. Elas compravam medicamentos a vários armazenistas para depois os entregarem ao grossista exportador. A ideia era conseguir mais medicamentos além das sobras do mercado nacional. Arranjar quantidades suficientes para se garantir uma boa mais-valia do negócio. A Alliance Healthcare, o grossista com capitais da Associação de Farmácias, era o armazenista que recebia o produto para depois o exportar neste esquema. A palavra esquema penso que é um bocado forte. Nós tínhamos um negócio onde as farmácias também participavam no negócio da exportação. Atualmente houve uma alteração da legislação e, portanto, isso já não é permitido e, portanto, nós não temos qualquer negócio de exportação que envolva farmácias. O Infarmed, a autoridade do medicamento, garante que já então era proibido a farmácia servir de intermediário no esquema. Mas a verdade é que o caso levou a uma alteração da lei para que ficasse bem claro que as farmácias não podem entrar na exportação. Algumas farmácias entravam na exportação paralela e, segundo fontes contactadas pela TVI, ainda há as que continuam a participar no esquema. Falámos com vários trabalhadores farmacêuticos que, por medo, não quiseram gravar entrevistas, nem sequer sob anonimato. Dizem-nos que há caixas de medicamentos que entram nas farmácias e que nem sequer são abertas. Essas mesmas caixas saem depois para exportação. Já sem crédito junto dos grossistas, as farmácias envolvidas estão agora a comprar os medicamentos diretamente
à indústria. Nos últimos 2 anos, o Infarmed realizou 76 inspeções e instaurou 66 processos por exportação ilegal. Das farmácias que estavam a ser geridas por Nuno Alcântara Guerreiro, muitas estão em processo de insolvência ou fecharam. Vou ter de encerrar a farmácia. O envolvimento das farmácias no esquema da exportação paralela é hoje um tema delicado até para os grossistas, a começar na própria associação, que representa alguns deles. Não tenho conhecimento, exceto uma outra situação, que tenham sido identificados pelo Infarmed, que é o organismo de tutela. Nós aqui não procuramos esquemas. Nós aqui somos uma empresa que trabalha sobre os princípios de ética. Até porque o Udifar não faz essa dita exportação. Paralela ou não, o certo é que a Udifar Distribuição aparece na lista do Instituto Nacional de Estatísticas entre as empresas exportadoras de medicamentos. Curioso nesta lista é verificar também que são mais os grossistas que os fabricantes a exportarem medicamentos em Portugal. Os dados do INE permitem concluir que desde 2002 a exportação para os países da União Europeia é a que tem mais peso no total da exportação de medicamentos e que ela tem vindo sempre a aumentar. Mas dados específicos sobre a exportação paralela não há. Pita Barros é economista, professor universitário, tem-se debruçado sobre o setor da saúde em Portugal. Estudou a evolução económica das farmácias. A exportação paralela, como é uma atividade que não tem um registro público do que é feito, possa ser facilmente consultado, não se consegue ter ideia. Às vezes há alguma informação indireta dos laboratórios dizerem que estão a vender o produto no mercado e, portanto, que não percebem porque é que não chega ao consumidor. Se não chega é porque há algum desvio em algum ponto da cadeia, não é? É disso que se queixa a indústria e a representante do setor encomendou um estudo onde provam que a exportação paralela é uma das principais causas da falta de medicamentos nas farmácias. Que os armazenistas, antes de fazer a tal exportação de que fala, têm a obrigação legal de abastecer o mercado nacional. Portanto, a nossa função aqui, a nossa missão está cumprida a partir do momento em que abastecemos o mercado de acordo com as necessidades do mercado e que deverão ser supridas, sob o ponto de vista legal, pelos agentes da distribuição do medicamento. Diz o estudo da Apifarma que a exportação paralela em 2011 superou os 73 milhões de euros. Quem a faz até gostaria de fazer mais. E nós fazemos porque conseguimos ganhar, ter boas margens nos produtos que exportamos e, nomeadamente, conseguimos compensar alguma dificuldade que o negócio em Portugal tem. Se me perguntar se as necessidades do mercado de exportação são mais, claro que sim, mas não há produto e, portanto, nós exportamos só aquilo que conseguimos, sim. Que os laboratórios fornecem ou abastecem o mercado local, neste caso o mercado português, de acordo com as necessidades do mercado português, calculadas já ao longo dos anos. Não podemos agora andar cada país a encomendar para as necessidades do país onde a companhia está representada e mais 2 ou 3, porque senão, como deve calcular, isto é impossível sob o ponto de vista logístico. A tendência será para que a exportação paralela aumente. É a conclusão do estudo da Apifarma. Já os grossistas dizem que ela é residual no negócio. Mas o consenso faz quando se trata de encontrar as causas. A exportação paralela advém de haver um diferencial de preço em Portugal e, de uma forma geral, nos países do sul da Europa relativamente aos países do norte da Europa. Os preços de tal maneira baixos têm essas consequências, podem começar a ter uma consequência, digamos, negativa, que resulta em tornarem-se muito atrativos para serem exportados. E depois deixa de haver produto na farmácia e o doente vai lá e não recebe. Não é por causa que há aqui um medicamento que não há, que é esgotável. Aqui está o busilis da questão. O preço do medicamento em Portugal tem descido de tal forma que o apetite exportador é grande. Na farmácia da Perlada também chegaram a ser contactados para o rentável negócio. Você vai à Alemanha, por exemplo, e uma caixa de um determinado produto custa 100 euros. Aqui custa 30 ou custa 40. E os farmácias, ou seja, fornecedores, ou seja, os próprios laboratórios, não sei quem é, embora eu já tenha sido contatado por um indivíduo que se propunha a comprar-me esses produtos. São 6,83 €.
Sem problemas financeiros e com as contas em dia com os fornecedores, mesmo assim na pelada, nem sempre é fácil arranjar medicamentos. Temos 4 fornecedores essenciais que são aqui sediados no Porto e às vezes para arranjar um produto corremos a todos e mesmo assim temos que socorrer-nos depois do fornecedor do representante, que é neste caso em Lisboa, não é? Para conseguir determinados produtos que aqui não os conseguimos. As notas de encomenda dão conta da falta dos medicamentos. As palavras esgotado ou em falta são as que mais aparecem. A própria indústria confirma que já está a abastecer diretamente farmácias, sem passar pelo grossista. Várias empresas estabeleceram, a título excepcional, linhas de abastecimento direto à farmácia para suprir necessidades mais urgentes, em que quando a farmácia pede ao armazinista, o armazinista não abastece. O Infarmed garante que não há falta sistémica de medicamentos. Argumentam que na sua página as farmácias são obrigadas a dar conta dessa falha e que o verde do mapa revela que tudo está bem. Garantem ainda que a linha posta ao serviço dos utentes tem recebido poucas queixas. Acha que poderá haver rupturas de estoque em Portugal dentro de... Já hoje, só para ter noção, nós temos alguns medicamentos essenciais e temos estado a monitorizar, não demos ainda visibilidade pública porque também não queremos ser alarmistas. São problemas que advêm da forte crise que as farmácias estão a viver. Algumas encerraram e esperam reabrir durante o prazo de 1 ano que a lei lhes dá. Outras já reabriram e estão a ser geridas por um gestor de insolvências. Números da ANF dizem que no final de 2012 havia 240 farmácias em insolvência ou com penhoras. Eu colocaria o ponto de viragem para esta situação, onde se começou a sentir mais esta situação, provavelmente em outubro, novembro de 2010. Portanto, ainda antes sequer da entrada da Troika. Porquê? Porque nessa altura estava-se a notar um crescimento da despesa pública com medicamentos, nomeadamente nas farmácias, e nesse período de tempo foram tomadas várias medidas para tentar alterar essa situação. Se olharmos para os encargos do Estado com medicamentos nos últimos 10 anos, verificamos que eles sobem até 2010. Daí para cá descem a pique, atingindo níveis abaixo dos de há 10 anos. A entrada da Troika obrigava neste campo poupanças de 50 milhões de euros em 2012. Mas também aqui o Governo já foi além das exigências. De acordo com alguns cálculos preliminares que me foi possível fazer, com dados que me foram dados de transações reais, a estimativa a que chegamos é que se ultrapassou esses 50 milhões. Há muito que as farmácias têm vindo a alertar para a difícil situação em que vivem. Enlutaram-se em protesto por causa da queda drástica do preço dos medicamentos. Drástica, repentina e excessiva. E isto é uma redução de cerca de 15% só da margem. Ou seja, nós ganhamos menos 15% associado à degradação de margem. Como simultaneamente há uma degradação do preço, nós temos uma dupla penalização. Isto é, o preço do medicamento tem baixado e em cima disso houve redução das margens das farmácias e armazenistas. Num setor em que o Estado tudo regulamenta, a fórmula de constituição do preço do medicamento é complexa e determinada administrativamente. A situação que nós temos hoje é uma farmácia, quando vende medicamentos, pode estar em cada medicamento que vende a perder dinheiro. O que significa que se ela sair, ninguém vai querer entrar e tomar o lugar. De acordo com a Comissão Europeia, Portugal já tinha a margem mais baixa da Europa, a par da Roménia, em 2010, e mesmo assim o Governo reduziu essa margem em 2011. Se fosse só a alteração das margens da retribuição, provavelmente a situação das farmácias não seria tão má como está agora. A alteração das margens contribuiu para acelerar esse processo e para torná-lo mais forte, por assim dizer. Mas é um processo que já vem há mais tempo e, mais importante, não é um processo que se pensa que vai acabar agora. E o preço dos medicamentos continua a descer. Começou com os genéricos, mas agravou-se em 2010. Vejamos um exemplo. No início de 2010, este medicamento de marca para o colesterol custava 34,86 €. Em 2013 está em 8,82. Os genéricos correspondentes
estavam a 27,66. Agora a concorrência entre eles colocou um a 3,50 e outro a 2,36. Até a farinha custa dinheiro e não se entende como é que uma caixa de um determinado produto com 60 comprimidos custa €1 e tal ou €2 e nisso se inclui o lucro do laboratório, o lucro do armazenista, o lucro da farmácia. E depois, com a oscilação do preço, que pode variar de 3 em 3 meses, os farmacêuticos defendem-se no estoque para não perderem dinheiro. Não tinha tantos espaços, não. Infelizmente, hoje temos muito menos estoque, porque temos que gerir os estoques de uma forma, enfim, quase ao milímetro. Eu não sei se tem ideia o que é vender um medicamento a 30 euros, que por lei ganharíamos 6 euros, portanto 20% sobre 30, e agora passou para 3, onde não ganhamos nem 50 cêntimos. Agora, como é que conseguimos cobrir custos fixos com estes valores? Manuela Teixeira tem 67 anos, 39 como farmacêutica. Deve chegar no pedido da tarde. Teve de recorrer ao PER, Programa Especial de Revitalização, para não cair na falência. Portanto, não houve má gestão. Posso lhe garantir, nunca comprei nenhum Maserati, nem nenhum barco de alta cilindrada, portanto nunca fiz má gestão, nunca tirei da farmácia aquilo que não devia tirar. Portanto, tudo o que eu tinha de seguros, de PPRs, tudo aquilo que eu tinha em termos de que a pessoa tem a ideia de quando se chega à velhinha que precisa do dinheiro, eu e o meu marido metemos aqui tudo. A sua história é de endividamento. Por 2 vezes foi obrigada a transferir a sua farmácia do local. Isso levou a endividar-se em cerca de 500 mil euros, empréstimo que podia pagar se tivesse mantido os lucros de outrora. Mas a situação mudou. Nunca fiquei a dever nada à Segurança Social, nem ao Fisco, portanto sempre paguei IVA, sempre paguei os impostos, portanto paguei tudo aquilo que era obrigatório legalmente. Nunca tive esse problema. Lamentavelmente não consegui cumprir junto dos fornecedores. E assim vão muitas farmácias. A Associação de Armazenistas fala de uma dívida litigiosa das farmácias aos grossistas de cerca de 300 milhões de euros. É a crise das farmácias a afetar os grossistas fornecedores. Tradicionalmente, nos últimos anos, o setor grossista foi um dos grandes financiadores deste mercado. Ou seja, por norma paga à indústria antes do que recebe das farmácias. Isto tem sido possível graças também à contribuição da banca em termos do crédito disponibilizado aos grossistas, mas o crédito, como em todas as atividades do nosso país nos últimos anos, tem sido condicionado. Pedro Pires refere com insistência que tem o melhor armazém do mundo. Aqui investiu 10 milhões de euros. O que nos dizem é que aí a superior ao nosso armazém não existe nem na Europa e no mundo conhecem-se muito. Mas com as farmácias em crise, também ele sente as dificuldades de ter as contas em dia. E vocês já estão no vermelho também? Nós estamos, para caracterizar se estamos ou não no vermelho, tínhamos que o definir. E eu acho que temos dificuldade em dizer que estamos no vermelho, porquê? Porque então qual é a situação? Vocês estão em dificuldades ou não? Em dificuldades diria que sim. Porque eu defino dificuldades como estando a não conseguir cumprir com os meus compromissos. A crise começa assim a afetar toda a cadeia e por isso a falta de medicamentos começa já aqui, no grossista. Não estamos de mal com os laboratórios, no fundo, há uma relação institucional, mas na componente financeira, obviamente temos que esperar que haja mais entrada de capital para fazer face às encomendas. Quer dizer que tem dívidas para com os laboratórios? Quer dizer que o prazo médio de pagamentos tem vindo a dilatar-se. Agora, o que me aflige é que ao dilatar os prazos eu resolvo um problema de ordem financeiro, não resolvo um problema de ordem económico, que é outro problema. Em 2012 encerraram cerca de 6 armazéns no conjunto das 7 empresas com a distribuição full line e foram dispensadas números sensivelmente à volta de 300 pessoas por via também do encerramento de alguma atividade. E mesmo onde, como na Aliança se diz, de boa saúde, o abastecimento às farmácias começa a ser cortado. Nós, no universo das 1.800 farmácias que
trabalhamos diariamente, temos o crédito cortado em cerca de 250 farmácias. Outrora, poder-se-ia dizer que havia um determinado perfil de farmácias que entrava nessas condições. Se calhar farmácias com uma gestão menos profissional, mais duvidosa, diria que mas seriam fenómenos marginais. Agora, aquilo que assisto enquanto Presidente da UDIFAR é que de forma generalizada, todas as farmácias começam a entrar em dificuldades. Se houver várias farmácias numa zona a desaparecerem e a deixarem de pagar o que devem a alguns grossistas, se o grossista desaparecer, mesmo as outras farmácias que ainda se mantenham, depois deixam de ter quem as abasteça. E, portanto, o próprio circuito todo de distribuição de medicamento pode ter aqui problemas de depois de colocar o produto junto da população. É o chamado efeito dominó. A indústria diz que centenas já foram despedidos. Os grossistas fecham armazéns. E só nas farmácias, a ANF diz que podem estar em causa 12 mil postos de trabalho. Está a haver muitos casos em que pedem aos trabalhadores para diminuir o seu salário? Imensos. Pode quantificar? Bem, eu tenho aí talvez uns 20 ou 30 casos, não é? Já pendentes, não é? Se a farmácia está com mais dificuldades económicas, não deve ser feita à custa dos trabalhadores, nem da qualidade da prestação do serviço. Nem na Perlada, nem na Teixeira houve despedimentos. Não houve sequer redução salarial. Mas o caminho é cada vez mais difícil, seja para quem está bem ou não. Abrimos a nossa caixa registradora e quando nós contávamos muito dinheiro, algum dinheiro no fim do dia, agora temos peanuts. E nós estamos reduzidos sensivelmente a metade do valor da faturação que fazíamos há 2 ou 3 anos atrás e os custos são os mesmos. A luz aumenta, a água aumenta, os impostos aumentam, portanto nós temos tudo a aumentar e, por nosso lado, temos tudo a diminuir, quer margem, quer preços. Não tem mesmo. Não tem esta distribuição. Só com uma palavra sobre os custos, sem qualquer autonomia sobre os rendimentos, já que o Estado tudo determina, as farmácias podem estar num beco sem saída. O assustador ou o grave aqui é pensar-se que, conforme vamos avançando, isto vai sendo comum a todos. Muitas vezes uma pessoa podia pensar assim, mas se saírem umas, as outras recebem essas pessoas, e portanto é uma questão de saem umas, mas as outras aumentam a sua escala, e aumentando a sua escala de atividade, conseguem sobreviver. Não é já uma questão de escala, porque se em cada medicamento adicional que vendem estão a perder dinheiro, o eu concentrar atividade numa só faz perder mais dinheiro. O que é que fizeram às poupanças dos lucros? Sim, mas isso adianta pouco. Às vezes a economia é pouco moralista, né? Nisso. Nós não conseguimos obrigá-los a manter as portas abertas só porque tiveram lucros passados. Aliás, isso quase poderia ser dito para toda a gente, não é? Olha, tiveram salários mais elevados no futuro, portanto agora aceitem mais baixos. A TVI procurou ouvir o Ministério da Saúde, mas o nosso pedido de entrevista ficou sem resposta. Ficámos assim, sem saber o que pensa o Governo sobre a atual situação do setor farmacêutico e sobre as propostas que apresentam os seus representantes. E muitas destas propostas já foram ouvidas no Ministério. Fim da queda do preço do medicamento e uma maior componente fixa no seu cálculo. Mais fiscalização da exportação ilegal e pagamento do ato farmacêutico. Era possível ter transformado a nossa remuneração anterior no número de atos que são prestados, seja por medicamento, seja por receita, seja por embalagem. Há várias soluções noutros países. E aqui passava por termos uma componente fixa desagregada do preço maior. Já temos dos preços mais baixos da Europa, já não há margem mais nenhuma para baixar os preços dos medicamentos. Hoje será difícil inverter a queda do preço do medicamento. Ela trouxe ganhos para o utente. Pita Barros diz que só no último ano as estimativas apontam para 100 milhões de euros. Mas os ganhos com o preço poderão acarretar também perdas. Se uma farmácia sair, com as condições atuais, não é claro que haja uma farmácia que entre e que queira substituir. E, portanto, não mexer com o tempo no que é a forma de remuneração pode vir a um prazo não muito longo começar a colocar em causa a própria rede, a lógica de rede de farmácias. E nós temos uma boa rede de farmácias. E se começarem a fechar muitas farmácias e esse acesso ficar prejudicado, não é só o custo das pessoas terem que se deslocar mais tempo à procura de uma farmácia,
é se calhar mesmo as pessoas, às tantas, deixarem sobretudo doentes crónicos, deixarem de ter a regularidade da utilização do medicamento. Amanhã, depois do almoço, vem cá buscar o asmátil e traga as receitas. Traga, quem vê se veja vai tentar arranjar, vamos ver. Em Portugal existem 2.900 farmácias. O futuro é incerto para muitas. Não estou naquela situação de corda na garganta, para já, mas o caminho que as coisas levam, não sei se algumas farmácias se vão aguentar neste país. O coração tem movimentos normais, não é? Dilata, contrai. Agora veja, nós somos precisos ou não somos precisos? Prestamos ou não prestamos um bom serviço à população? A farmácia é a primeira porta de entrada nos serviços de saúde. As pessoas vêm muitas vezes à farmácia primeiro que vão ao médico ou ao hospital.